Olá, bom dia. Jaime Silva mais uma vez com você, dando seguimento à leitura do livro Atitude Mental Positiva de Napoleão Hill. Parei na página 98, tá? Isso aqui é a parte 2, página 98. 5 bombas mentais para atacar o sucesso. Capítulo 6. O título do capítulo 6 é Você tem um problema. Isso é bom. Então, peço a você que se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe para ajudar no crescimento desse canal. Perfeito? Então vamos lá. Vamos ler um pouquinho. Então, você tem um problema? Isso é bom. Por quê? Porque vitórias repetidas sobre o seu problema são os degraus da escada do sucesso. A cada vitória você cresce em sabedoria, estatura e experiência. Torna-se uma pessoa melhor, maior e mais bem-sucedida. A cada vez que encontra e lidar com um problema e o supera com AMP. Pare e pense por um momento. Você conhece um único caso em que alguém tenha havido qualquer conquista real na sua vida ou na vida de qualquer pessoa na história que não se deve a um problema enfrentado pelo indivíduo? Todo mundo tem problema. Isso porque você é tudo no universo, então estão em constante processo de mudança. A mudança é uma lei natural, inexorável. O que é importante para você é que seu sucesso ou fracasso enfrenta os desafios da mudança. Depende de uma atitude mental. Você pode direcionar seus pensamentos e controlar suas emoções. E, portanto, regular sua atitude. Pode escolher se sua atitude será positiva ou negativa. Pode decidir se vai relacionar ou controlar ou harmonizar as mudanças em si mesmo e no seu ambiente. Pode ordenar seu destino quando enfrentar os desafios da mudança com a AMP. Pode resolver de forma inteligente cada problema com o qual é confrontado. Como se enfrentar um problema com AMP? Como se enfrenta um problema com AMP? Se você sabe, o primeiro princípio elementar de uma atitude mental positiva é acreditar nele. Deus é sempre bom. Deus é sempre bom Deus. Deus é sempre um bom Deus. Pode efetivamente usar a fórmula a seguir e enfrentar seus problemas. Quando se depara com um problema que exige uma solução independente de quando possa se desconectar. Quando se depara com um problema que exija uma solução independente do quanto possa ser desconcertante. Número 1. Peça orientação divina. Peça ajuda para encontrar a solução correta. Número 2. Dedique tempo para pensar com o objetivo de resolver seu problema. Lembre-se de que cada adversidade tem a semente de um benefício equivalente ou maior para aquele que tem AMP. Número 3. Formule o problema, analise-o e o defina. Número 4. Afirme para si mesmo em entusiasmo. Isso é bom. Número 5. Faça algumas perguntas específicas para si mesmo, tais como: o que tem de bom nisso? Como posso transformar essa diversidade em uma semente de benefícios equivalente ou maior? Ou como posso transformar esse passivo em um ativo? Número 6. Continue a procurar resposta para essa pergunta até encontrar pelo menos uma resposta que possa trabalhar. Ele enfrentou o desafio para mudar com a MP na penitenciária.
Os problemas que irão confrontá-lo serão, de modo geral, de dois tipos: pessoais e emocionais. Pessoais, emocionais, financeiros, mentais, morais, físico e nos negócios ou profissionais. Como problemas pessoais são os que de todos nós experimentamos de forma mais direta, gostaríamos de contar a história de um homem que enfrentou alguns dos problemas mais graves que um ser humano pode experimentar. Ao ler a história, veja como ele aplicou a MP para a solução de cada dificuldade até alcançar a vitória final. Esse homem nasceu na pobreza. Na escola primária, vendia jornais, engraxava sapatos nos bares e tomou em torno da zona portuária de Seltley para ajudar a mãe a arcar com as despesas. Mais tarde, tornou-se grumete em um cargueiro, no Alasca, durante os meses de verão. Depois de concluir o ensino médio, aos 17 anos de idade, saiu de casa. Tornou-se uma da onda de vagabundo que andava nos trens de carga e viajou para todas as partes dos Estados Unidos. Seus companheiros eram homens embrutecidos. Ele era um jogador, associou-se com a ralé, homens da chamada Legião da Fronteira Mercenária, foragidos, contrabandistas, ladrões de gados e assemelhados. Eram seus companheiros. Juntou-se a forças de Pacho Villa, no México. Você não pode andar despreocupadamente perto dessas operações fora da lei, sem saber nada sobre elas, mesmo que não tenha nada a ver com elas, disse Charles Ward. Meu erro foi estar com a companhia errada. Meu grande pecado foi me associar com gente ruim. De vez em quando ganhava grandes somas de jogos, depois perdia. Finalmente fui preso por tráfico de drogas. Fui julgado e condenado. Contudo, durante toda a vida, Ward alegou inocência da acusação pela qual foi condenado. Charles Ward tinha 34 anos de idade quando encontrou Leavenworth. Nunca estivera preso antes, apenas das campanhas, e estava amargurado. Jurou que na prisão não seria forte o suficiente para detê-lo. Procurou uma chance de escapar. Então logo aconteceu. Charles decidiu mudar sua atitude de negativa para positiva. Encarou o desafio de mudar com a MP. Algo dentro dele disse que parece de ser hostil e se tornasse o melhor detento da prisão. A partir daquele momento, a maré inteira da sua vida começou a fluir na direção mais favorável para ele, pela simples mudança de pensamento negativo para positivo. Charles Ward começou a dominar a si mesmo. Ele mudou a direção da sua personalidade agressiva. Perdoou os agentes federais que tinham ocasionado aquela provação, deixou de odiar o juiz que o sentenciou, deu uma olhada em Charles Ward no passado e resolveu evitar o problema aparição do mal no futuro. Olhou ao redor em busca de maneiras de tornar a sua estadia na prisão tão agradável quanto possível. Primeiro fez algumas perguntas para si mesmo. E pela primeira vez em sua vida adulta encontrou respostas no livro. Particularmente no livro, começou a ler a Bíblia. Em sua cela de prisão, leu e releu. Dali em diante e até o dia da sua morte, aos 73 anos, leu a Bíblia
todos os dias em busca de inspiração, orientação e ajuda. Por causa da sua mudança de atitude e, consequentemente, de comportamento, começou a atrair a atenção favorável dos seus funcionários na prisão. Um dia, um funcionário apenas disse que o preço da estação de força seria solta em 3 meses. Charles Ward pouco sabia sobre a eletricidade, mas havia livros sobre o assunto na biblioteca da prisão. Então foi estudar, aprendeu que aquele livro poderia ensiná-lo. No final de 3 meses, Charles estava pronto. Candidatou-se a trabalhar. Algo em seu modos e no tom de sua voz impressionaram o vice-diretor. E esse algo era a seriedade e a sinceridade da atitude mental positiva de Ward. Ele conseguiu o emprego. Como continuou estudando e trabalhar com a MP, Charles Ward tornou-se superintendente da estação de força na prisão, com 150 homens sob seu comando. Tentou inspirar cada um deles a tirar o melhor proveito das suas situações. Quando Herbert Hoogley Bigelow, presidente da War e Bigelow de Staple, Minnesota, chegou em Laurel Road com uma condenação por evasão fiscal, Charles Ward também fez amizade com ele. Na verdade, Ward empenhou-se em motivar Bigelow a ajustar-se ao ambiente. Ele ficou tão grato a Charles pela amizade e ajuda que, quando sua pena aproximava-se do fim, disse a Charles: "Você tem sido bom para mim. Quando vai sair? Quando sair, vá para East Paul. Teremos um emprego para você." 5 semanas depois, Charles foi liberado da prisão e foi para West Paul. Conforme havia prometido, Bigelow deu um emprego. Ele recebeu um cargo de operário, ganhando 25 por semana. Como Charles trabalhava com a MP, tornou-se capaz em 2 meses. Depois de 1 ano, tornou-se superintendente. Finalmente foi nomeado vice-presidente e gerente-geral. Em setembro de 1973, Herbert Bigelow morreu. Charles Ward foi nomeado presidente da Brown Bigelow. Continuou no cargo até sua morte no verão. Presidente da Brown e Bigelow. Continuou no cargo até sua morte em 1959. Sob a gestão de Charles, as vendas aumentaram de 3 milhões para 50 milhões no ano. A Brown e Bigelow tornou-se a maior empresa do setor. Em virtude da atitude mental e do desejo de ajudar os menos afortunados, o próprio Ward obteve paz mental, felicidade, amor e as melhores coisas da vida. Seus direitos de cidadão foram restaurados por decreto presidencial em reconhecimento à sua vida exemplar. Aquele que o conhecia tinha Ward com mais alta estima e foram inspirados a ajudar outros. Talvez uma das suas atitudes mais incomum e louváveis tenha sido empregar mais de 500 homens e mulheres saídos de prisão. Ele continuava a reabilitar sob a orientação e a inspiração severas e compreensiva de Ward. Ele nunca se esqueceu do que também tinha sido um condenado. Usava uma plaqueta em sua pulseira com seu antigo número de prisão como um símbolo. Charles Ward foi condenado à prisão. Isso foi bom. Por quê?
Ninguém sabe o que poderia ter sido dele caso tivesse continuado na direção em que estava indo. Mas na prisão enfrentou os desafios de mudar. E lá aprendeu a estar indo. Mas na prisão enfrentou os desafios de mudar. E lá ele aprendeu a usar a MP para resolver seus problemas pessoais. Fez do seu mundo um lugar melhor para se viver. Tornou-se um homem maior e melhor. Ninguém jamais saberá o número exato de necessitados que oraram por bênção. E Charlie Ward, em resposta a seus pensamentos mais íntimos, estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitaste. Estive na prisão e foste me ver. Felizmente, nem todo mundo se depara com problemas tão graves como o de Charlie Ward. Foi chamado a enfrentar e resolver. Mas há uma ligação na história dele, além do fato de ter mudado sua atitude de negativa para positiva. Você lembra a história de Charles? Disse: meu maior erro foi estar com a companhia errada. Atitude negativa muitas das vezes são contagiosas. E maus hábitos são contagiosos. Que cada um de nós olhe para a sua própria associação. Certifique-se mantê-las no mais alto nível possível. Lembre-se, os vícios é um monstro de aspecto tão terrível que para ser odiado basta ser visto. Todavia, visto com muita frequência, finalizados com seu rosto. Primeiro o toleramos, depois temos pena dele e por fim o abraçamos. Outra força com que cada ser humano tem de lidar é que, caso não seja enfrentada com MP, poderá causar destruições físicas, morais e mentais. Mental e o poder do sexo. O sexo apresenta o maior desafio de mudança. Cada ser humano tem o poder de escolher por si mesmo se usará o tremendo poder do sexo para o bem ou para o mal. Cada um deve lidar com o problema que surgir em sua vida por causa do sexo. Tá, então vou dar uma paradinha aqui na página 106 do livro Atitude Mental Positiva. Espero que você tenha curtido. Deixe seu comentário, se inscreve no canal e vamos junto. Vamos prosperar, vamos transbordar. Muito sucesso, saúde e paz. Forte abraço.